Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Drogaria Vita Farma, perfumaria, cosméticos e medicamentos. Disque entrega 3672-3535. Rua Joaquim Murtinho 251, ao lado da TV. Clínica Estar Bem, cuidando do seu sorriso. Cirurgião dentista especialista em implantes. Rua Rio Grande do Sul 655 Centro. 3671-6536. Jim Seguros, a segurança que você precisa estar aqui. Seguros automotivos, auto, frotas e equipamentos agrícolas. Rua Gastão Campos Lepesquer 115, Alto do Córrego, 3671-4600. Autopeças e Mecânica Farães, Multimarcas, Rua BR-040 275, Amoreiras 2, 38-3671-6593. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Chegou a super promoção. Festival de Prêmios Coopervap. A cada R$70 em compra, você ganha cupom para concorrer a 3 carros zerinho, 2 Onix, uma Fiat Strada e vale compras. A cada R$70 em compras, você ganha cupom e concorre. Quem compra na Coopervap só sai ganhando. Coopervap, o menor preço. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Você procura óculos com qualidade e estilo? Nas Óticas D tem. Avenida Deputado Quintino Vargas 150, Rua Afonso Novaes Pinto 67, Rua Doutor Rubens Bittencourt 255 Centro, 3671-2750. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho 147, Bela Vista, 3671-3566. JP Automecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, limpeza de bicos, mecânica em geral. Rua Prata 220, Amoreiras 2, 3671-3197. Sono Bom Colchões, proporcionando uma noite com carinho e conforto. Praça Juquita Vargas Centro, 3671-3696. Autoelétrica Formigão, baterias, peças e serviços. Rua Ouro 18, bairro Amoreiras 2. Fone 38-3671-1940. Produtor Rural. Na Copernova você encontra tudo o que precisa: sal mineral, sementes, rações, vacinas, arames, tubulações e muito mais. Produtos de qualidade com menor preço. Venha nos fazer uma visita. Copernova, trabalhando junto com o homem do campo. Rua Gastão Lepesquer, número 2, Alto do Córrego, 3671-7293. Criminosos com revólver e facão invadem República na Vila Mariana, roubam e trancam as vítimas. Bandidos armados assaltam propriedade na região do Soares. Operação especial da Via 040 pretende garantir a segurança dos usuários da rodovia durante o feriado prolongado de 1º de maio. Após intensa procura nos postos de saúde, vacina contra a gripe acaba e secretaria afirma que mais doses chegarão a Paracatu na próxima semana. Aumento da população idosa faz crescer busca por saúde nessa idade. Anvisa quer criar alerta nos rótulos sobre o alto índice de açúcar. E ainda, WhatsApp e Facebook serão proibidos para menores de 16 anos na Europa. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. O juiz Sérgio Moro decidiu nesta quinta-feira que a ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, envolvendo o sítio de Atibaia, no interior de São Paulo, deve prosseguir em Curitiba. A decisão é válida, segundo o juiz Sérgio Moro, até que seja julgada a exceção de incompetência impetrada pela defesa do ex-presidente. A exceção de competência foi pedida pela defesa de Lula há 8 meses.
Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, na terça-feira, dia 24, de retirar trechos de delações de ex-executivos da Odebrecht nos processos que envolvem o ex-presidente em Curitiba, a defesa de Lula pediu na quarta-feira, dia 25, que os autos também sejam encaminhados para São Paulo. A decisão dos ministros foi tomada por 3-2 e considerou que as informações sobre o sítio em Atibaia não têm relação com a Operação Lava Jato, por não serem relacionadas à Petrobras. Sérgio Moro considerou que houve uma precipitação das partes, tanto a defesa quanto a acusação, sobre a discussão. Lula responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro nesta ação. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o ex-presidente foi beneficiado por obras no sítio, realizadas com parte de um pagamento indevido de pelo menos 128 milhões de reais pela Odebrecht e outros 27 milhões de reais por parte da OAS. E o combate à corrupção depende de cada um de nós. Essa é a mensagem principal da nova edição do concurso de desenho e redação organizado pelo Ministério da Transparência, Controladoria Geral da União. As inscrições estão abertas a estudantes de escolas públicas e privadas de todo o país. Como posso contribuir para combater a corrupção no Brasil? Certamente, essa é uma pergunta feita por muitos cidadãos. Esses estudantes sabem que temos a responsabilidade sobre o presente e o futuro do país. Para a diminuição da corrupção, a gente pode pesquisar melhor sobre nossos governantes, nossos candidatos, para nessa eleição de 2018 a gente poder buscar uma melhor forma de governo. Se a gente mudar essas atitudes, a gente consegue sim ter um Brasil com menos corrupção. Estimular a ética e a honestidade para formar cidadãos conscientes de direitos e deveres, além de despertar nos estudantes o interesse por assuntos como participação social, respeito à diversidade, democracia e a responsabilidade cidadã. Com esse objetivo, há mais de uma década, o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União realiza um concurso de desenhos e redação para estudantes de escolas públicas e privadas de todo o Brasil. O grande ganho é realmente a discussão sobre isso. Então a gente precisa discutir, a gente precisa sair dessa situação de indignação passiva, discutir sobre os temas que ajudam a sociedade, ajudam a gente a ter uma sociedade melhor, mais ética. Os vencedores fazem parte de uma exposição itinerante que agora está na Biblioteca Nacional de Brasília. A mostra reúne 24 trabalhos vencedores desde a primeira edição do concurso em 2007. Essa estudante ganhou no ano passado com uma redação Todo Dia é Dia de Cidadania e dá uma aula sobre como praticar a cidadania e a honestidade. Pensar mais no meio ambiente e nas pessoas. Não só em mim, mas em todos e na escola. Trazer uma escola para ser melhor para os outros alunos que ficaram lá. A diretora da escola da Júlia diz que a lição sobre honestidade já se espalhou entre os alunos e chega até os pais. Até a questão do sinal vermelho, quando o pai passa. Ele fala assim, não pode, tá errado. Você pode causar um acidente para alguém. Então, pai, olha, tá vendo ali aquela senhora furou a fila. Ela não pode. Então, são essas questões que ele coloca para o pai, e são dia a dia deles, né? Eles não têm ainda a ideia de que alguém é mais corrupto ou menos corrupto. Então, é isso que a gente consegue trabalhar. São as ações do dia a dia deles, indicando, né, o que é errado, o que é certo, e que eles vão levando. Em Brasília, a exposição já percorreu shoppings e eventos na área de educação. Desde a primeira edição, a iniciativa já mobilizou quase 2,5 milhões de estudantes, 86 mil professores em 14 mil escolas de todos os estados do país. E com o tema Ser Honesto é Legal, a nova edição do concurso da CGU já está com as inscrições abertas. As inscrições elas são feitas no site do portalzinho da CGU e qualquer escola pública ou privada pode participar, qualquer aluno da educação básica, inclusive a categoria de educação de jovens e adultos.
E olha só, a decisão do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que autorizou o trabalho infantil na contagem da aposentadoria, provoca reações no mundo jurídico. O governo pretende recorrer da decisão, só que já tem até trabalhador fazendo as contas para aproveitar a novidade. Desde pequeno, Celso acompanha os pais no negócio da família, comida de rua. Aos 11 anos, passou a trabalhar no carrinho de churros. Aos 14, virou responsável por uma barraca. Descarregava a Kombi, as barracas, os equipamentos, e eu ficava na calçada, e aí eu ficava até às 11 horas da noite ali sozinho, a hora que passava a Kombi para recolher esses equipamentos, né? Aí, efetivamente, aos 14 anos, eu já era responsável pelo ponto, já mesmo. A proibição do trabalho infantil está prevista no artigo 7º da Constituição Federal, veto até os 16 anos. Entre 14 e 16 anos, somente como aprendiz. Mas isso pode mudar depois de um novo entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A Corte decidiu que o INSS não pode mais fixar idade mínima para reconhecer tempo de serviço. Isso significa que o período trabalhado durante a infância seria incluído no cálculo para a aposentadoria. O tribunal entendeu que a idade mínima pune o trabalhador 2 vezes, tendo em vista a realidade do país. Se é proibido para a criança estar trabalhando, não deveria ser permitido contar. Acho que foge totalmente do ponto de vista da Constituição mesmo. Certo, eles não precisarem trabalhar, né? Serem crianças, estarem estudando e tudo. Mas se eles tiverem que trabalhar essa obrigação, então eu acho que é válido contar, sim. A decisão do TRF4 se torna agora uma referência para o julgamento de casos semelhantes em todo o país. Mas a soma do tempo de serviço durante a infância para a aposentadoria não é automática. O trabalhador vai precisar abrir um processo na justiça para pedir o benefício. Além disso, terá que provar que efetivamente trabalhou antes dos 14 anos. Terá que haver uma prova material relativa a esses fatos. Então, o testemunho e mais algum indício desse período de trabalho. O INSS deve recorrer da decisão para manter o cálculo do tempo de serviço a partir dos 16 anos, ou 14 quando for menor aprendiz. Como o trabalho infantil viola a Constituição, a questão deve seguir para o Supremo Tribunal Federal. Vamos agora falar de economia. O dólar teve 5 altas seguidas nesta semana e fechou o dia com o maior valor desde 13 de junho de 2016. Quem precisou comprar a moeda americana esta semana foi surpreendido pela alta. Mas você sabe por que o dólar subiu? Entenda na reportagem a seguir. Desde o início do ano, o dólar acumula uma valorização de 5,6%. A moeda dos Estados Unidos fechou o dia cotada a R$ 3,48. Na avaliação desse diretor de uma empresa de investimentos, 2 fatores estariam pressionando a alta do dólar. O primeiro seria externo, a previsão de um aumento na taxa de juros nos Estados Unidos, o que estaria atraindo investimentos que antes se destinavam a mercados emergentes como o brasileiro. O outro fator interno seria o atual cenário da disputa eleitoral para presidente da República. As últimas pesquisas não estão favoráveis a candidatos que o mercado gostaria, ou seja, candidato que poderia fazer mais reformas para poder ajustar as contas públicas. 14 vagas do Senado Federal estão ocupadas pelos suplentes. Esse número deve aumentar. Vários senadores devem deixar o cargo para concorrer às eleições em outubro. No Senado Federal, há 81 vagas de parlamentar. Os senadores são eleitos pelo voto direto a cada 4 anos para ocupar o cargo pelos 8 anos seguintes. Para cada um, há 2 suplentes que concorreram na mesma chapa. Eles devem assumir a vaga caso o titular precise deixar o cargo. O motivo da substituição pode ser morte, doença, cassação, renúncia, outras funções como administro ou concorrer a outros cargos nas eleições. Hoje, 14 suplentes exercem a função no lugar de senadores eleitos em 2010 ou 2014 que saíram durante o mandato. E esse número pode aumentar depois das eleições de outubro. Dos 27 senadores que têm mandato até 2023, 18 pretendem concorrer a governador ou a presidente. Entre eles estão os senadores Álvaro Dias, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, e Ronaldo Caiado, que deve concorrer pelo DEM a governador de Goiás.
O único critério estabelecido pela Constituição para ser candidato a suplente de senador é ter no mínimo 35 anos de idade. Pode ser de outro partido, amigo ou parente do titular. Algumas propostas para mudar essa situação fracassaram. Entre elas, a PEC dos suplentes de 2011 buscava diminuir o número de suplentes para 1 e proibir familiares. Outra PEC propôs as mesmas mudanças em 2003, mas até hoje não foi votada pela Câmara. A reforma política no ano passado incluiu a diminuição do número de suplentes, mas o item foi retirado do texto. Não há necessidade alguma de haver a figura do suplente no Senado brasileiro, nas eleições brasileiras. Uma solução seria, se um senador eventualmente sai do cargo para ser ministro, ou prefeito, ou governador, ou sei lá o quê, convocar novas eleições para aquela vaga específica no Senado, dentro de um prazo, 3 meses, 6 meses. O eleitor que escolhe o senador pelo voto na urna não se sente confortável com o suplente no poder. Eu acho que não representa a gente, porque a gente não escolheu a pessoa para estar ali. Nem sempre é a pessoa ideal, né? Que você escolheria, de fato. Acho que cabe às pessoas, quando votar, pesquisar também quem que são os suplentes. E o presidente Michel Temer vai receber amanhã, sexta-feira, o presidente do Chile, Sebastián Piñera, em visita oficial. Brasileiros e chilenos são parceiros estratégicos na América do Sul há muito tempo, tanto que o presidente do país vizinho, Sebastián Piñera, incluiu o Brasil na primeira visita bilateral ao exterior após assumir o cargo no mês passado. Antes, ele passa na Argentina. Já o presidente Michel Temer prestigiou a posse do colega, que já havia governado o Chile entre 2010 e 2014. O Brasil é o primeiro parceiro comercial do Chile na América do Sul. Já os chilenos são o segundo maior mercado do Brasil na região, atrás somente da Argentina. O fluxo comercial entre os dois países chegou a 8,5 bilhões de dólares no ano passado. A pauta exportadora brasileira é bastante diversificada, envolvendo desde produtos com elevado grau de agregação de valor, como produtos do setor automotivo, até insumos e alimentos. O Brasil é um grande exportador de carnes em geral para o Chile. Essa relação bilateral comercial vem crescendo. No ano passado nós tivemos um aumento de mais de 20% no fluxo bilateral, com um crescimento de exportações dos dois lados. O Chile integra a Aliança do Pacífico, bloco comercial que conta também com Peru, México e Colômbia. Já o Brasil, junto com a Argentina, Paraguai e Uruguai, forma o Mercosul. Esses blocos vêm se aproximando nos últimos anos. Os dois países têm ainda um acordo de livre comércio desde 1996. Na visita de Sebastián Piñera vão ser assinados acordos nas áreas de compras governamentais e de serviços financeiros. Com a medida, empresas brasileiras e chilenas vão poder participar de licitações nos dois países. Isto representa para as nossas empresas acesso a um mercado de cerca de 17 bilhões de dólares. Não é pouca coisa, né? Nos destaques internacionais, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, deve cruzar a pé a linha de demarcação militar que divide as duas Coreias para a realização da histórica cúpula com o presidente sul-coreano Moon Jae-in, nessa sexta-feira, dia 27. A informação foi divulgada hoje pelo gabinete da presidência da Coreia do Sul. Moon Jae-in vai esperar por Kim Jong-un do outro lado da divisória às 9h30, horário local. E ambos serão escoltados por uma guarnição de honra até a Peace House, o edifício que abrigará a cúpula e que está localizado na margem sul da militarizada fronteira intercoreana. Desta maneira, Kim Jong-un se tornará o primeiro líder norte-coreano a pisar tecnicamente em solo sul-coreano desde o fim da Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953, que terminou com um cessar-fogo em vez de um tratado de paz. As duas Coreias estão tentando finalizar acordo para concretizar a desnuclearização do norte. O objetivo de Seul é que o documento que seria assinado pelo líder norte-coreano e pelo presidente do Sul vá além dos acordos prévios alcançados entre os dois países sobre a desnuclearização, segundo o governo sul-coreano.
E olha só, 16 anos, essa é a idade mínima para que os jovens usem o Facebook e o WhatsApp em toda a Europa. A medida vai entrar em vigor na próxima semana. Os aplicativos vão pedir autorização de dados aos cidadãos europeus e checar se as informações são verdadeiras ou falsas. Depois disso, as plataformas vão exigir autorização dos pais para acesso e compartilhamento de dados de menores de 21 anos. O Facebook e o WhatsApp disseram que as medidas são para atender à União Europeia, que a partir do dia 1º de maio vai implantar novas regras de privacidade aprovadas pelo bloco. A nova lei, considerada a maior revisão da regulação desde o surgimento da internet, também exige dos aplicativos o direito de deletar as informações armazenadas na rede social. As exigências foram adotadas logo depois do escândalo do Facebook. No mês passado, veio à tona que dados de 87 milhões de usuários, incluindo 443 mil brasileiros, foram usados pela Cambridge Analytica, uma consultoria de marketing político. O Facebook, o WhatsApp, Apple e outras companhias estudam estender as mesmas proteções e direitos aos usuários do mundo inteiro. No Brasil, a idade mínima para o uso dos aplicativos é de 13 anos. Existem 2 projetos de lei para a proteção de dados em tramitação, um no Senado e outro na Câmara. A ideia é também criar um órgão para a proteção de dados pessoais, semelhante ao que existe na Europa. Hoje, esse trabalho é feito por agências de defesa do consumidor, como o Procon. No próximo bloco, criminosos armados com revólver e facão invadem República na Vila Mariana e roubam das vítimas. Bandidos armados assaltam propriedade na região do Soares. E ainda, a operação especial da Via 040 pretende garantir a segurança dos usuários da rodovia durante o feriado prolongado de 1º de maio. Os detalhes já já. Conselhos municipais. Administrar é direito de todos. Os conselhos municipais existem para dar voz e vez à comunidade. Você escolhe aquele ou aqueles de que gostaria de participar. As reuniões são abertas à participação da comunidade. Por exemplo, se você tem interesse em discutir assuntos ligados ao Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiência, leve suas ideias e ajude a elaborar as políticas locais voltadas a este público. Mas se o seu interesse é discutir e auxiliar na elaboração de políticas públicas para a defesa da mulher, então traga suas ideias e participe das reuniões do Conselho da Mulher. Ao todo, são 19 conselhos que compõem a administração municipal. Escolha o que seja do seu interesse e participe. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Purificadores Água Pura, distribuidor autorizado de vendas e assistência técnica em Paracatu e região. Rua Juca Baiano, 243, Centro. Casa de Carnes Barra do Prata, oferecendo o melhor de carne para você. Praça Juquita Vargas, número 20, Centro. Fone 3671-4065. Filtro Óleo Comércio de Lubrificantes, especializado em lubrificação, filtros e troca de óleo. Rua Major Aristides Lopes, número 100, Amoreiras 1, 3671-3311. Supermercado Sonho Meu 2, o preferido da dona de casa. Agora também na Rua Adriles Ulloa, 740, Paracatuzinho. O Paracatu Card, o cartão que você já conhece, agora com ainda mais vantagens. Controle seus gastos na ponta dos dedos. Descontos em vários estabelecimentos. Maior rede credenciada. E em breve, Paracatu Card Pessoa Física. Visite nosso site www.paracatucard.com.br. Paracatu Card, o cartão que vale mais do que dinheiro. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado.
Fatirella Pizzas, levando sabor e diversão para dentro de sua casa. Rua São Vicente, 5, Centro, 3672-4343. O Aiso, pão de queijo quentinho e na hora. Disque Pão de Queijo, 3672-2470. Avenida Olegário Maciel, Centro. RF Comércio de Peças, peças novas e usadas para veículos nacionais e importados. Rua Urânio 158, Amoreiras 2, 3672-1142. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. A volta às aulas é na papelaria escolar, material escolar em geral e mochilas Company. Avenida Deputado Quintino Vargas, 50, Centro, 3671-6668. Vamos agora aos destaques policiais. Na noite dessa quarta-feira, moradores de uma república no bairro Vila Mariana viveram momentos de terror nas mãos de 3 criminosos que invadiram o local e roubaram das vítimas. Bom, ontem por volta de 22 horas e 30 minutos, a Polícia Militar foi acionada no bairro Vila Mariana, numa república, e segundo informações iniciais, por volta de 20 horas e 30 minutos de ontem, duas pessoas, 2 ocupantes dessa república, tinham saído do lado de fora para fumar. No momento foram abordados por 3 indivíduos. Esses indivíduos, um estava armado com revólver e outros 2 com facão. E ao render esses 2 cidadãos, entraram para dentro da república. Alguns funcionários algumas pessoas dessa república já estavam dormindo, já estavam no descanso. Então renderam aproximadamente 20 pessoas que ali estavam, e foram revirados todos os objetos da casa e foram levados telefones celulares, aproximadamente 18 telefones celulares, as alianças dessas pessoas que estavam ali, correntes, e diversos outros materiais, além de dinheiro. E após esse fato, esses autores trancaram essas pessoas dentro de um quarto, e evadiram do local. Passado algum momento, eles perceberam que tinha cessado o barulho, dos autores do lado de fora desse quarto, conseguiram arrombar a janela e sair e pedir socorro. Já a Polícia Militar sendo acionada já por volta de 22 horas e 30 minutos, aproximadamente mais de 1 hora após que tinha acontecido o roubo. Então a Polícia Militar realizou intensos rastreamentos, estamos em rastreamentos, já temos alguma suspeição a respeito dos autores desse fato, mas contamos com a participação da população. Se você tiver qualquer informação sobre esse roubo que ocorreu ontem numa república na Vila Mariana, você pode entrar em contato com a Polícia Militar imediatamente através do telefone 190 ou através do telefone 181, que é o Disque Denúncia Unificado, onde as suas informações e seus dados serão mantidos no mais absoluto sigilo. E mais terror, dessa vez durante um assalto em uma propriedade na região do Soares. Bom, na noite de ontem, por volta de 21 horas, a Polícia Militar foi informada que teria ocorrido um roubo na zona rural, na região do Soares, onde 3 indivíduos chegaram numa fazenda, uma família, abordaram o pessoal, renderam, e começaram a revirar a residência e a retirar todos os objetos de valor que havia no interior da residência. Esses objetos foram colocados no próprio carro da vítima, um veículo de caçamba, e carregaram bastante coisa, e também num veículo que esses indivíduos, esses autores, teriam utilizado para chegar no local. No momento que esses indivíduos fugiram, alguém percebeu que tinha alguma coisa de errada, conseguiu acionar a Polícia Militar, e as guarnições do turno iniciaram o rastreamento, sendo que no deslocamento para o local do fato, onde teria ocorrido o crime, já no caminho, depararam com esse veículo da vítima abandonado às margens da rodovia, da estrada. Ao ser verificado no interior do veículo, grande parte desses objetos que haviam sido roubados estavam no interior desse veículo. E na sequência, outra guarnição deparou com o veículo Gol, invadindo em alta velocidade na estrada. Foi tentado várias formas de abordagem, cerco e bloqueio, operação de cerco e bloqueio, interceptação, porém esse veículo veio desobedecer. E quando próximo aqui já à cidade de Paracatu, aqui na estrada do Morro Agudo, nos fundos aqui da Rua Espírito Santo, eles abandonaram esse veículo Gol e se embrearam no matagal. Os autores tinham cometido esse crime. As guarnições chegaram já rápido ao local onde esse veículo foi abandonado, e também no interior desse veículo foram encontradas uma grande quantia de materiais, produtos que haviam sido roubados na fazenda onde começou a ação delituosa. E dentro desse veículo também havia um documento de identificação desses autores que tinham cometido esse crime.
Então a Polícia Militar continua no rastreamento desses autores desse crime. Se você tiver qualquer informação a respeito do paradeiro desses autores ou sobre o fato, você pode ligar imediatamente para o telefone 190. Seus dados vão ser mantidos no mais absoluto sigilo. Ou através do telefone 181, que é o Disque Denúncia Unificado. Então a Polícia Militar agiu rápido, né, nessa situação, nessa ação, nessa fazenda, conseguindo lograr êxito em localizar o veículo, que foi levado das vítimas com os pertences dentro, e também o veículo utilizado pelos marginais para chegar até a fazenda para cometer o roubo, também com bastante objetos que haviam sido furtados, roubados, tomados de assalto dessa fazenda. E a concessionária Via 040 montou uma operação especial para garantir a segurança dos usuários durante o feriado prolongado de 1º de maio. Mais de 500 mil veículos são esperados no feriado prolongado de 1º de maio. Para garantir a fluidez do trânsito e a segurança de motoristas que vão utilizar a BR-040, a concessionária reforçou o quadro de equipes e viaturas e não fará interdições para a realização de obras nos dias de maior movimento, saída e retorno. O fluxo de veículos nos dias de operação representará, em média, um aumento de mais de 30% em relação ao tráfego em dias normais. Por isso, as equipes serão reforçadas com colaboradores extras nas praças de pedágio e no atendimento de pista. Essas equipes se revezarão em escalas. Para garantir a segurança, antes de viajar, o motorista deve verificar os dispositivos que aumentam a visibilidade, como faróis, ar-condicionado, limpador de para-brisas e desembaçador. Em condições adversas, a concessionária alerta também para a necessidade de reduzir a velocidade e aumentar a distância do veículo da frente. Além disso, o motorista deve dedicar atenção constante à sinalização do trecho. Atenção para os horários de maior tráfego. A saída do feriado, na sexta-feira, o tráfego intenso será a partir das 13 horas até as 19 horas. No sábado, tráfego intenso a partir das 7 da manhã até as 3 da tarde. No retorno, terça-feira, 1º de maio, o tráfego intenso é esperado a partir das 11 da manhã até as 19 horas. 18 painéis eletrônicos de mensagens informarão em tempo real as condições da pista e do tráfego e o tempo estimado de viagem entre as cidades dos trechos de maior movimento. A partir desta sexta-feira, 27 de abril, 20 radares instalados pela empresa, conforme previsto em contrato, entram em operação de fiscalização pela Polícia Rodoviária Federal. E daqui a pouco, após intensa procura nos postos de saúde, vacina contra a gripe acaba e Secretaria afirma que mais doses chegarão em Paracatu na próxima semana. Aumento da população idosa faz crescer busca por saúde nessa idade. E ainda, a Anvisa quer criar alerta nos rótulos sobre o alto índice de açúcar. A gente volta já. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Fatirella Pizzas, levando sabor e diversão para dentro de sua casa. Rua São Vicente, 5, Centro, 3672-4343. O Aiso, pão de queijo quentinho e na hora. Disque Pão de Queijo, 3672-2470. Avenida Olegário Maciel, Centro. RF Comércio de Peças, peças novas e usadas para veículos nacionais e importados. Rua Urânio 158, Amoreiras 2, 3672-1142. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. A volta às aulas é na papelaria escolar, material escolar em geral e mochilas Company. Avenida Deputado Quintino Vargas, 50, Centro, 3671-6668. Olá, meu amigo servidor público municipal de Paracatu. Estou passando aqui para lembrar vocês das nossas datas de marcação no salão de eventos do nosso clube do Sindespar. No dia 1º de junho estaremos marcando para os meses de julho, agosto e setembro. Isso também às 8 horas da manhã. E no dia 6 de setembro, que será numa quinta-feira, estaremos marcando para os meses de outubro, novembro e dezembro. Lembrando que isso acontecerá aqui na sede do Sindespar, na rua Rio Grande do Sul. Essas sugestões que aqui passamos é de um dos nossos servidores. E você que tem uma ideia nova, uma ideia boa, construtiva, traga para nós
Vamos juntos, porque juntos somos mais fortes. Venha caminhar com a gente, vamos lá? A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Drogaria Vita Farma, perfumaria, cosméticos e medicamentos. Disque entrega 3672-3535. Rua Joaquim Murtinho 251, ao lado da TV. Clínica Estar Bem, cuidando do seu sorriso. Cirurgião dentista especialista em implantes. Rua Rio Grande do Sul 655 Centro. 3671-6536. Team Seguros, a segurança que você precisa estar aqui. Seguros automotivos, auto, frotas e equipamentos agrícolas. Rua Gastão Campos Lepesquer 115. Alto do Córrego, 3671-4600. Autopeças e Mecânica Farães. Multimarcas. Rua BR-040 275. Amoreiras 2, 38-3671-6593. Comunicado da Justiça Eleitoral. Dia 9 de maio é o último dia para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor para as eleições de 2018. Evite filas. Procure o cartório eleitoral com antecedência e leve com você documento de identidade original com foto, comprovante de endereço, comprovante de quitação do serviço militar para os homens maiores de 18 anos que forem fazer o título pela primeira vez. A Justiça Eleitoral informa ainda aos eleitores que o cadastramento biométrico continuará a ser realizado no mês de novembro. Nestas eleições, o eleitor que não fez a biometria votará normalmente. A campanha nacional de vacinação contra a gripe continua aqui em Paracatu e também em todo o país. Em Paracatu, o primeiro lote da vacina acabou, porém a Secretaria Municipal de Saúde afirma que uma nova remessa já foi solicitada e que vai chegar na próxima semana. Nós recebemos, na verdade, um quantitativo bem pequeno, né, para Paracatu, que só foi 20% da vacina. Né? Nós temos aí mais de 20 mil pessoas para estar tomando a vacina, e isso o pessoal dentro dos grupos determinado pelo governo federal. Aí a gente recebeu esses 20%, a procura foi muito boa, né, em todas as unidades, só que a vacina acabou. O governo vai liberar esse ano, por dificuldade de produção de vacina, ele vai estar liberando a vacina aos poucos, né, em questão em porcentagem. Nós recebemos 20% e a semana que vem a gente vai estar recebendo mais. Eu não sei qual é o quantitativo para a semana que vem também, mas é um quantitativo pequeno para a semana que vem. Então, o pessoal que está dentro dos grupos para tomar a vacina da gripe esse ano, 2018, podem estar procurando os postos a partir da semana que vem, quarta-feira, a vacina já vai estar nos postos, então podem estar procurando os postos para estar tomando a vacina. Se a vacina acabar de novo, pode ficar despreocupado, que na próxima semana chega de novo e a gente abastece os postos de novo e o pessoal pode estar dirigindo as unidades novamente. Norma, e para quem está fora, né? Eu estava tendo algumas dúvidas para quem está fora desse grupo, né? Que vai tomar a vacina. Como que fica? Então, a questão desses grupos, né? Isso aí quem determina é o governo federal. Os grupos para estar tomando a vacina da gripe. Então, quem está fora desses grupos vai ter que aguardar bem o final da campanha para ver se vai sobrar a vacina. A gente está com dificuldade de vacina esse ano, então quem está fora dos grupos tem que aguardar o final da campanha para ver se vai ter sobra de vacina para a gente estar fazendo esse pessoal, atendendo esse pessoal. Né? Agora, o pessoal que tem alguma doença crônica, né, tem que apresentar uma prescrição do médico que conste a doença crônica, desde que essa doença crônica ela esteja dentro daquela lista que o governo determina. Então tem que ficar atento a isso aí, né? E não deixar só chegar na unidade de saúde, falar que é doente crônico, que tem bronquite, que tem asma, não adianta, tem que apresentar a prescrição pelo médico. Norma, e alguns locais como a APA e o asilo, como que vai estar acontecendo a campanha da vacina?
Então, isso é uma boa pergunta, né? Essas instituições que a gente já tem costume de atender, né, que é determinado pelo governo federal a gente atender, por exemplo, o asilo, o APAE, né, os alunos da APAE, e outras mais, Hospital São Lucas, Hospital Municipal, a gente vai estar fazendo, só que devagar, de acordo com o quantitativo de vacina que a gente recebe. Eu recebo a vacina, eu sei o que eu posso atender. Então, a gente já vai estar agendando, eu ligo para os locais para a gente estar disponibilizando a vacinação nesses locais. Para a gente tirar outra dúvida também, alguns locais do país está tendo um agendamento para primeiro fazer atendimento de idosos, gestantes. Aqui no município não está acontecendo assim, né? Então, Minas Gerais, a gente sabe aí que já teve um atraso para a gente estar disponibilizando essas vacinas. A vacina já foi agendada novamente por falta de vacina, né? Então, Minas Gerais está trabalhando todos os grupos juntos, está vacinando os grupos todos juntos. Então, por exemplo, gestante, idosos, né? Não tem data separada para estar vacinando, por exemplo, gestante, idoso, e daí outra data para estar vacinando idoso e criança. Então, a gente está vacinando todos os grupos juntos. Então, todo mundo que está dentro desses grupos pode estar direcionando as unidades para estar recebendo a vacina da gripe, né? E lembro novamente, né, essa questão de faltar a vacina, acabar a vacina, isso vai acontecer até o final da campanha, né? O governo vai estar distribuindo a vacina de acordo com o que ele recebe, né? E a gente vai estar colocando nas unidades de acordo com o que a gente recebe. Recebeu 20%, acabou, a população é só esperar um pouquinho, né? Que a gente vai estar abastecendo os postos de novo e continuando a campanha. E ainda falando de saúde, quem é que não quer envelhecer de forma saudável? Para fazer desse desejo uma realidade, um dos segredos é se manter ativo. Vamos ver agora alguns exemplos na reportagem a seguir. O país vai ter mais idosos do que crianças em 2030, segundo dados do IBGE. Hoje eles representam cerca de 10% da população brasileira e até lá vão chegar a 18%. Mas o que fazer para ter um envelhecimento saudável? Alimentação, atividade física e atividade intelectual com certeza vão levar a uma velhice muito mais saudável. A preocupação com a saúde dos mais velhos se justifica. A tendência é que daqui para frente o número de idosos só cresça por causa do aumento da expectativa de vida do brasileiro, que passou de 70 anos em 2000 para 75 em 2014, sem contar com a redução do número de nascimentos em todo o país. Moradora de Brasília, Maria se aposentou há 2 anos e conta que depois de um tempo se sentiu um pouco triste. Eu estava me sentindo assim um pouco triste, assim um pouco sem atividade, sem noção assim do que eu poderia fazer. Para driblar essa tristeza, Maria passou a frequentar atividades voltadas à terceira idade. São aulas de artesanato, exercícios físicos, passeios e acompanhamento psicológico. E toda essa variedade de ações busca dar atenção à saúde do corpo e da mente. A LBV já realiza um trabalho em todo o Brasil e até mesmo fora com crianças, com adolescentes e também com idosos. Nós nos preocupamos com todas as faixas etárias de idade. Então, aqui em Brasília, nós não tínhamos ainda esse trabalho com idosos. Então, a gente iniciou agora, está iniciando Vida Plena. Em cada dia, uma atividade diferente. Uma estratégia para deixar bem longe a monotonia. A terceira idade precisa muito disso, porque é uma categoria de pessoas que fica, às vezes, em casa, que não tem nenhuma atividade. E também, às vezes, não participa por não saber onde são ministradas certas atividades. E nem sempre podemos confiar naquilo que está exposto nos rótulos dos alimentos. As informações muitas vezes estão quase ilegíveis e ainda tem muitas pegadinhas. A Anvisa, nutricionistas e a própria indústria estudam soluções para alertar o consumidor de forma clara sobre a presença de substâncias que podem ser nocivas para a saúde. Nas prateleiras, as opções são muitas. Alimentos sem açúcar, com teor de sódio reduzido, sem glúten.
Mas as embalagens ainda geram muita confusão entre os consumidores na hora de conciliar a saúde e o bolso. Nem sempre a opção mais barata vale a pena. E as informações nutricionais podem não aparecer legíveis. As letras são muito pequenas, né? Daí a gente já está meio cego, daí é pior. Vem sempre muito pequena, né? Normalmente eu acho que as pessoas não veem. Dificuldades que também aparecem nas estatísticas. Mais de 70% dos entrevistados pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor no ano passado relataram dificuldades para compreender os rótulos dos produtos. Mais de 3.300 produtos foram analisados pelo Laboratório de Vigilância Sanitária da Prefeitura do Rio. Nós temos diversas irregularidades com relação à informação sobre dominação de venda, lista de ingredientes, lote, validade, origem do produto, forma de preparo. Muitas vezes eles não têm tão claramente assim como preparar o produto. E aquelas informações sobre levar o consumidor a engano e confusão, né? Dizer que ele é natural e ele não é. Kátia mostrou na prática as falhas encontradas em alguns produtos. A questão é que os produtos mais calóricos, assim, o acesso à população, né, com relação a produtos calóricos, eles são mais baratos, geralmente, né? E fazem uma questão de propaganda muito forte, principalmente para criança, com personagem infantil. Então, os biscoitos recheados, os biscoitos salgadinhos. Então, esses produtos têm muita gordura e levam à questão da obesidade, principalmente infantil e geral também. As consequências estão na saúde. Mais de 53% da população brasileira estão com excesso de peso. Para remediar a questão, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária propõe a aplicação de um triângulo preto na frente das embalagens, quando o alimento é rico em sódio, açúcares e substâncias nocivas. É um modelo mais claro, mais direto, que não induz a pegadinhas o consumidor. Na hora que compra o produto, ele vê que aquele produto é alto em açúcar, ou que ele é alto em gordura, ou que é alto em sódio. É diferente do modelo semafórico, que induz ao erro, porque o consumidor pode ver uma cor verde, apesar daquele verde em gordura, e apesar disso, o mesmo produto é alto em açúcar. E o consumidor ia acabar se iludindo pela cor verde. Não é só a falta de informações que gera comoção por causa dos rótulos. O outro entrave é também a lentidão da própria lei. Depois de notificadas, as empresas em irregularidade têm até 1 ano para ajustar as embalagens. Mas enquanto isso, o lote considerado inapropriado continua em circulação no mercado. Que a empresa, sim, tenha seu direito de defesa garantido, como é garantido pela legislação, mas ao mesmo tempo também isso chegue de forma mais rápida e dinâmica para a população. E a seguir, apresentado o relatório que mapeou os 10 segmentos da economia criativa em Minas. E ainda veja os benefícios do banho moderado de sol para a sua saúde. A gente volta já. Conselhos Municipais. Administrar é direito de todos. Ao participar dos 19 conselhos municipais existentes em Paracatu, você ajudará na elaboração de políticas públicas e participará da fiscalização das ações da administração municipal. Participando do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, eu ajudo na saúde de muitos paracatuenses. Fazer parte do Conselho de Desenvolvimento Sustentável foi uma forma eficiente que encontrei de exercer a minha cidadania e contribuir para a melhoria da qualidade de vida em Paracatu. Por meio do Conselho da Mulher, eu participo da melhoria da vida de muitas outras mulheres e também da minha cidade. Muitos outros conselhos existem e compõem a administração municipal. Participe, faça a sua parte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Açaí Fruta Cor. Monte o açaí do seu jeito. Self-service de açaí tradicional ou batido. Rua Frânio de Melo Franco, 85 Centro, 3672-1214. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio, 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Salgados Dona Lica, alimento gostoso, é a gente que faz. Rua Rafael Antão de Melo, 211 Centro, 3672-3050.
Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Produtor Rural. Na Copernova você encontra tudo o que precisa. Sal mineral, sementes, rações, vacinas, arames, tubulações e muito mais. Produtos de qualidade com menor preço. Venha nos fazer uma visita. Copernova, trabalhando junto com o homem do campo. Rua Gastão Lepesquer, número 2, Alto do Córrego, 3671-7293. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria. Tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Lilás Modas. O melhor da moda feminina e masculina. Rua Benedito Labossiere, 306 Centro, 3672-1378. Móveis de qualidade e bom gosto você encontra na Criativa Móveis, Avenida Deputado Quintino Vargas, no Shopping Paracatu, 3671-2710. A nova Agromac conta com amplo estoque em New Holland, Case, GTS e MacDon e um atendimento qualificado para melhor atendê-lo. Rua Urânio 98, Amoreiras 2. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob. Faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Você procura óculos com qualidade e estilo? Nas Óticas D tem. Avenida Deputado Quintino Vargas, 150. Rua Afonso Novaes Pinto, 67. Rua Doutor Rubens Bittencourt, 255 Centro, 3671-2750. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. JP Automecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, limpeza de bicos, mecânica em geral. Rua Prata 220, Amoreiras 2, 3671-3197. Sono Bom Colchões, proporcionando uma noite com carinho e conforto. Praça Juquita Vargas Centro, 3671-3696. Autoelétrica Formigão, baterias, peças e serviços. Rua Ouro 18, bairro Amoreiras 2. Fone 38-3671-1940. De 1948 a 2018, muita coisa mudou. E hoje, comemora-se 70 anos da presença das Irmãs Carmelitas em Paracatu. O Colégio Dom Eliseu é fruto do amor e do trabalho das Irmãs Carmelitas em Paracatu. São 52 anos de sucesso, de uma educação imbuída dos valores cristãos que prepara seus alunos para os grandes desafios da vida. Afinal, de desafios, coragem e perseverança, as irmãs entendem bem. Sigamos em frente e que venham muitas outras histórias, muitas outras conquistas. Avante, Carmelitas! Parabéns, Colégio Dom Eliseu! Você é daquelas pessoas que evitam pegar sol a qualquer custo? Pois é. Apesar da exposição exagerada a trazer consequências graves, um pouco de luz do sol também gera inúmeros benefícios para a saúde. E o principal é ativar a produção de vitamina D. Quem explica melhor é a repórter da TV Brasil, Carla Ramos. Imagine uma fonte milagrosa capaz de prevenir e ajudar a tratar câncer, doenças do coração e autoimunes, infecções, diabetes, tuberculose, sífilis, psoríase, esclerose múltipla, osteoporose. Essa fonte é o sol, que faz com que o nosso corpo produza a vitamina D. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que a vitamina D, que na verdade funciona como um hormônio,
era boa apenas para os ossos, mas já se sabe que um grande número de genes são controlados por ela. A deficiência dessa vitamina pode gerar uma enorme quantidade de doenças. Quando tem uma carência de vitamina D, várias gripes começam a acontecer. O sistema imunológico ele enfraquece. São várias ações que a gente pode ter, sempre como uma proteção de tecidos. A vitamina D ela entraria aí. A gente também tem que ter sol, senão a gente mofa. No início do século XX, o médico dinamarquês Niels Finsen já sabia que o sol desencadeia a produção de vitamina D. Em 1903, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, indicando o uso da luz solar na cura de doenças. É importante adotar a helioterapia, o uso inteligente do sol, que pode baixar o colesterol, tratar pressão alta e o diabetes e, surpreendentemente, prevenir o melanoma, um tipo raro de câncer de pele. Nós recomendamos que nossos pacientes tenham cuidado de diariamente expor alguma região do corpo durante um período curto, em torno de 10 a 15 minutos, ao sol, sem o fotoprotetor naquele local. A cor da pele influencia na absorção? Sim, as peles mais escuras, elas absorvem menos. Então, aí teria que tomar mais, teria que usar um pouco mais dessa dose do sol, né? Então, a pele negra absorve menos. A saúde e o humor estão conectados à exposição ao sol. Isso porque os níveis de serotonina, o hormônio associado ao humor, aumentam com a exposição à luz solar. Não é à toa que em meses de pouco sol, principalmente em países como Dinamarca, Noruega e Suécia, as pessoas têm mais tendência à depressão. I feel like myself, and when you have a winter depression, you feel like somebody only wanted to go back in a corner and hide for the rest of the world. É importante que no verão a gente se exponha ao calor. Então, para que a gente armazene uma bateria e a gente vê assim, eu fiz essa analogia porque a vitamina D também toma-se sol agora e a gente acumula essa vitamina D também por algum tempo. Então, aí de repente no mês seguinte não vai tomar sol, mas já tem uma certa proteção ali da vitamina D. E apesar de vivermos num país tropical, mais de 90% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D. Essa deficiência no sangue é principalmente por conta dos hábitos das pessoas, de estarem sempre em ambientes fechados, saem cedo para trabalhar, voltam tarde do trabalho, estudo. Então, esses hábitos de vida que levam a diminuição dos níveis de vitamina D do sangue. Nada muito, né? De tudo um pouco, isso daí é uma regra para a vida, tanto para o sol como para a alimentação, mas tem que ser o sol. A vida tem que ser divertida e fica mais divertida se tomar um pouquinho de sol, um pouquinho de luz todo dia. E foi apresentado um relatório que mapeou os 10 segmentos da economia criativa do estado de Minas Gerais. Moda, design, arquitetura, gastronomia, música, teatro, audiovisual. Tudo isso é economia criativa, uma das áreas com maior potencial de crescimento em Minas. Para quem pensa em investir ou trabalhar em um destes setores, um relatório elaborado pela Fundação João Pinheiro pode ajudar. Nós estamos vendo aí a emergência de um novo quadro econômico exatamente estimulado e desenvolvido pela cultura. O relatório é resultado de uma análise de 10 segmentos da economia criativa e traz dados de investigações feitas em um ano de trabalho. A base deles está no conhecimento, né, na imaginação, né, e no valor, que a gente diria, no valor simbólico, maior ainda do que o valor propriamente material.
A partir das estatísticas, foram elaboradas diretrizes para ajudar o poder público e a iniciativa privada. A criação de políticas de incentivo é fundamental para a expansão desse mercado. Tudo isso que está aí aberto à inventividade e, ao mesmo tempo, aos investimentos econômicos para que nós possamos ter desdobramentos positivos com resultados em termos de postos de trabalho e renda para todos. Leonardo é da Fundação Mineira de Software e participou das discussões na área de inovação. Belo Horizonte tem hoje no Brasil o maior número de startups por 100 mil habitantes. Mas nós temos que complementar com centros de pesquisas internacionais, com outras grandes empresas, com mega empresas. Enfim, nós temos que criar um ecossistema de verdade para essa coisa funcionar. Na opinião dele, o foco tem que ser na geração de negócios. Você tem que acreditar que com a gente você faz mais. E eu tenho que acreditar que com vocês eu faço mais. Então é um problema cultural. E no fim disso tudo, qual que é o objetivo? O que é que tem que ter? Gerar negócio. Se não tiver geração de negócio, essa conversa não tem graça. E o Minas Brasil Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações e também essa edição você pode rever acessando o nosso portal mbnews.tv.br. Uma boa noite para você e até amanhã. Conselhos Municipais. Administrar é direito de todos. É por meio dos conselhos municipais que a Prefeitura de Paracatu exerce um modelo de gestão participativa e democrática, ouvindo e aplicando as ideias, sugestões e opiniões da comunidade. Os conselhos são constituídos de forma paritária, ou seja, com o mesmo número de representantes da Prefeitura e da sociedade civil organizada. Estes membros da sociedade civil são escolhidos pela própria comunidade em reuniões ou audiências organizadas e amplamente divulgadas pela administração municipal. Em Paracatu, 19 conselhos municipais estão em funcionamento. São exemplos destes conselhos: Conselho de Educação, da Criança e do Adolescente, Segurança Alimentar, da Pessoa com Deficiência, da Segurança Pública, da Assistência Social, da Saúde, entre outros. Todo e qualquer cidadão pode e deve participar das reuniões dos conselhos municipais. Assim, poderá interferir de fato nos destinos da cidade, na fiscalização dos recursos aplicados, na formulação de políticas públicas e nas decisões da administração municipal. Faça parte da administração de Paracatu. Conselhos Municipais. Participe! Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Açaí Frutacor. Monte o açaí do seu jeito. Self-service de açaí tradicional ou batido. Rua Frânio de Melo Franco, 85 Centro, 3672-1214. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio, 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Salgados Dona Lica, alimento gostoso, é a gente que faz. Rua Rafael Antão de Melo, 211 Centro, 3672-3050. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral informa que o cartório eleitoral funcionará em regime de plantão nos dias 28 e 29 de abril, 1º, 5 e 6 de maio, no horário de 12 às 18 horas.
para efetuar alistamento, transferências e revisão de título eleitoral. A Justiça Eleitoral informa ainda aos eleitores que o cadastramento biométrico continuará a ser realizado no mês de novembro. Nestas eleições, o eleitor que não fez a biometria votará normalmente. Evite filas e compareça nos plantões informados.